na região da Ásia Menor. Éfeso era uma das 3 cidades mais ilustres daquele mundo antigo. Éfeso era uma espécie de uma metrópole. Era uma cidade como se fosse a Rondonópolis de Mato Grosso, que está entre as 3 cidades mais importantes do nosso estado. Éfeso estava em uma localidade onde hoje, no mundo atual, está a região da Turquia. Éfeso era uma cidade de bastante pecados, de muitas corrupções, de muita vaidade. Éfeso era uma cidade de muita idolatria. Lá em Éfeso havia um templo para uma deusa chamada deusa Diana. Esse templo da deusa chamada Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era então uma cidade ilustre, era uma cidade de muitos pecados e de muita idolatria, principalmente com relação a essa deusa, a deusa Diana, que é inclusive chamada a deusa dos Éfesos, ou lá de Éfeso, ou dos Efésios. Então, lá nessa cidade, havia todo esse cenário. Mas, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo atracou na cidade de Éfeso. E o apóstolo Paulo, como os bons obreiros assembleianos, quando chegava em um lugar, ele não perdia tempo. Ele já começava a ensinar a palavra, ele já começava a pregar a palavra. Eu estou caminhando no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos nesse momento. No capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, o evangelho chega lá nessa cidade corrompida. O evangelho chega em Éfeso. E na minha Bíblia, na sua Bíblia, está escrito que o evangelho do Senhor Jesus é loucura para os que perecem, mas para mim, para você, para nós que somos salvos, o evangelho é o poder de Deus. Então, onde o evangelho chega, a mudança chega. Aonde a palavra chega, a transformação chega. Aonde o evangelho entra, a transformação de vida. Porque se o evangelho entrar no coração de um moço, se o evangelho entrar no coração de uma moça, se o evangelho entrar no coração da prostituta, se o evangelho entrar no coração do drogado, se o evangelho entrar no coração do traficante, se o evangelho entrar no coração do perdido mais vil de Rondonópolis, o evangelho é poder, e ele vai se tornar uma nova criatura, porque está escrito que o Senhor pega o homem velho, a mulher velha, e faz dele uma nova criatura, gera ele pela palavra, e é esta palavra que eu vim ministrar aqui nesta noite. O evangelho chega em Éfeso, em Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 18, e na sequência após a chegada do evangelho, o apóstolo Paulo, que está na sua segunda viagem missionária, ele fica cerca de 2 anos na cidade de Éfeso, pregando, ensinando, evangelizando e também trabalhando, porque a Bíblia nos ensina a trabalharmos para não sermos pesados para ninguém. A Bíblia também fala que quem não trabalha não é digno nem do seu alimento. Você pode perceber na Bíblia que o Senhor nunca chamou desocupado. Na Bíblia você não vai encontrar Deus olhando e falando: você não tem o que fazer? Então vem para a minha obra. Não tem isso na Bíblia. Quanto mais ocupado, mais o Senhor coloca a carga, porque Deus escolhe quem está com as mãos no arado, quem já está trabalhando, quem já está se dedicando. Então Paulo está ali pregando, trabalhando, servindo, e ele fica em Éfeso cerca de 2 anos. Mas o Paulo era um implantador de igrejas. Então o apóstolo Paulo prossegue a sua segunda viagem missionária, mas ele não deixa a nova congregação criada à mercê, sozinha. Então ele deixa lá, cuidando daquela nova congregação, um casal de nome Priscila e Áquila, e ele segue a sua segunda viagem missionária. Agora nós vamos para a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e eu estou agora em Atos capítulo 19. Quando da terceira viagem missionária do apóstolo, ele volta de novo à cidade de Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele já vai encontrar agora uma pequena congregação, bem menor do que a congregação que o Senhor encontrou aqui no Alvorada. Lá ele vai encontrar uma congregação com 12 membros. Agora tem um detalhe que me chama a atenção na congregação que começou em Éfeso. Eu não sei porquê, não me pergunte. No céu você pode perguntar para alguém de Éfeso que ele vai te dizer, mas lá em Éfeso a congregação começou com 12 varões.
nós estamos agora criando aqui em Rondonópolis uns conjuntos de varões. E lá em Éfeso, a igreja começa com 12 homens, 12 varões. E quando Paulo volta lá na congregação, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele encontra essa primeira congregação, essa pequena congregação. Então ele vai fazer o quê? Ele vai batizar esses irmãos e vai orar para que eles recebam também o batismo com o Espírito Santo. Agora perceba que eu disse no começo da minha fala, que onde o evangelho chega, o evangelho é poder. Paulo volta lá depois de pouco tempo e já encontra uma congregação, porque o evangelho tinha chegado à cidade de Éfeso, e o evangelho foi crescendo, o evangelho foi se expandindo, o evangelho foi ganhando território na cidade de Éfeso, a ponto, lembra-se que eu já disse da deusa Diana, os adeptos da deusa Diana começaram a ter prejuízos, porque o evangelho foi avançando, o evangelho foi conquistando espaço, e as pessoas foram deixando de acreditar naquela idolatria da deusa Diana, a ponto de, em Atos capítulo 20, você encontrar um texto que os adeptos de Diana, eles pegaram os livros dela, do templo dela, e fizeram o quê? Começaram a queimar aqueles livros de idolatria, porque o evangelho estava na cidade de Éfeso. Tudo isso que eu narrei até aqui aconteceu por volta do ano 52 de Cristo. Depois dessa inauguração, desse boom, desse crescimento na igreja de Éfeso, então o apóstolo Paulo vai escrever a carta que é o tema da festa desta noite dos jovens aqui no Alvorada. Cerca de 10 anos depois, por volta do ano 62 de Cristo, o Paulo escreve essa carta, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Efésios, os irmãos crentes que haviam lá naquela cidade. E Paulo escreve essa carta para trazer alguns detalhes, para tratar alguns assuntos com a igreja de Éfeso, porque onde o evangelho chega, o evangelho é poder, o evangelho salva, o evangelho resgata, mas é preciso termos um padrão de conduta, é preciso termos um manual de regra, de fé, de prática. Nós precisamos saber agora, depois que o evangelho nos alcançou, o que nós podemos, o que nós não podemos, o que nós devemos e o que nós não devemos. Então o apóstolo Paulo agora, para doutrinar a igreja de Éfeso, ele faz o quê? Ele escreve a carta aos Efésios, e ele vai tratar de assuntos importantes, como por exemplo, a importância de permanecer em Cristo. Por exemplo, se você estudar profundamente o Novo Testamento, você vai perceber que o apóstolo Paulo escreveu cerca de 106 vezes no Novo Testamento essa expressão, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E essa expressão você encontra ela na maior carta, a carta com a maior quantia dessa expressão é exatamente a carta que ele escreve à igreja que estava lá em Éfeso. Então ele começa escrevendo a carta falando da importância de estarmos e de permanecermos em Cristo. E aí ele vai tratar de vários assuntos. Ele vai tratar do amor, ele vai tratar da união, ele vai falar sobre o corpo, a importância desse corpo estar unido, desse corpo estar alicerçado. Ele vai falar como nós fomos resgatados, como nós fomos tirados, como nós fomos libertos da nossa vida vil, da nossa vida pregressa. Ele falando à igreja lá de Éfeso, ele começa a dizer: olha, vocês viviam assim, assim, mas agora estão em Cristo, e agora em Cristo vocês alcançaram isso, alcançaram aquilo. Tudo isso está na carta aos Efésios, que compõe-se de 6 capítulos. Mas o interessante dessa carta é que ele vai tratando sobre o que nós alcançamos em Deus, através da pessoa bendita, da pessoa maravilhosa, da pessoa redentora, do Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo, que, diga-se de passagem, ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria, e ele já está aqui nesta noite. Eu já senti a presença dele. E Paulo vai falando de Cristo, dizendo: olha, vocês eram assim, era assim, vocês eram na maioria adoradores da Diana, eram idólatras, mas agora em Cristo vocês têm que viver assim, se portar assim. Então Paulo fala da vida que nós tínhamos antes, como nós fomos redimidos, e depois na parte
parte final do livro, ou da carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ele começa a tratar de como eu e você, com a igreja lá de Éfeso, e também nós, igreja do século atual, devemos nos portar perante o Senhor. Para não tomar muito tempo, eu vou parar um pouquinho no capítulo 5, porque no capítulo 5, nós temos no capítulo 14 o tema da festa. No capítulo 5, ele está falando de como deve se portar, mas ele não fala só de como deve se portar, ele também vai falar e vai fazer uma comparação sobre tudo o que acontecia com os gentios, com aquelas pessoas que não serviam ao Senhor. E ele então vai falar agora no capítulo 4, no final, e principalmente no capítulo 5, sobre a importância da santidade, porque depois de um certo tempo, a igreja de Éfeso, que havia começado com fervor, que tinha logo recebido na segunda viagem do apóstolo Paulo o batismo com o Espírito Santo, eles agora estavam, cocheando entre dois pensamentos. Eles estavam agora adormecidos, eles estavam agora desapercebidos, eles estavam agora, negligenciando a fé que uma vez eles haviam recebido. Com o passar dos anos, aquilo que eles haviam deixado começou a tentar tomar de novo um espaço no íntimo, no coração dos irmãos da igreja de Éfeso. Então, no final do capítulo 4 e principalmente no capítulo 5, o Paulo vai tratar da santidade. O Paulo trata com a igreja de Éfeso, no contexto desse versículo 14, sobre ter uma vida santa, ter uma conduta direta, uma conduta reta por causa do Evangelho. E aí eu quero parar agora um pouquinho no versículo que é o tema da festa, porque está escrito assim, pelo que diz desperta. Eu acho interessante que essa palavra desperta, ela tem a conotação de acorde. Essa palavra desperta, ela tem um sentido de cai em si. Esta palavra desperta é chamando os irmãos daquela igreja, dizendo acorda, cai em si. Para onde vocês estão indo com essa conduta? Onde vocês vão chegar? É hora de despertar. E aqui o apóstolo não está falando do sono, que é necessário. Se você passar muitas noites sem dormir, se você dorme pouco, a sua qualidade de vida cai. Você não vai render no seu trabalho, você não vai render no culto, a sua mente não vai fluir bem na hora do ensino, na hora da pregação. Nós precisamos dormir e dormir bem. Então, quando ele está falando do desperta aqui, ele não está falando de despertar do nosso sono natural que Deus deixou para nós descansarmos, e nós precisamos descansar o nosso corpo, porque é o templo e a morada do Espírito Santo. Esse desperta que ele está falando ei, desperta dessa negligência, ei, desperta dessa vida que você está tendo. Você não começou assim, vocês não começaram assim, e o Senhor aqui me faz parar um pouquinho, só para contextualizar esse texto e trazer uma palavra para o seu coração. O Senhor nesta noite está chamando moço, está chamando moça, está chamando obreiro, está chamando irmã, para voltar ao primeiro amor, para dar uma lembradinha de como você vivia uma vida fervorosa outrora, de como você dobrava os seus joelhos na madrugada, de quando você não era um questionador, de quando você não era um analisador, mas você era simplesmente um adorador, uma adoradora por excelência, que abria sua boca para exaltá-lo, que abria sua boca para glorificá-lo, que abria sua boca para adorá-lo. E nesta noite ele está aqui. Sabe por que ele fala assim? Porque ele te ama, porque o projeto está de pé, porque o propósito continua, mas você precisa voltar. Desperta, desperta, desperta. Versículo tema da festa: desperta, tu que dormes. E eu já disse sobre o dormes, não era um dorme fisicamente, eles estavam dormindo de forma negligente. O que era esse dormir aqui? Eles estavam simplesmente desligados das coisas de Deus, ou se desligando das coisas de Deus. As atrações da bonita Éfeso, que eu já descrevi no preâmbulo dessa mensagem, começou a envolver os crentes lá de Éfeso de novo. Eles começaram a voltar os seus olhos mais para as coisas da cidade, mais para as belezas, as ofertas que havia lá naquela bonita cidade. E aí o Paulo escrevendo diz: desperta tu que dormes. E aí ele diz ainda mais, ele escreve assim, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu vou parar um pouquinho nessa palavra levanta,
Por que se levanta? Não é simplesmente como daqui a pouco eu vou pedir para você levantar desse banco. Não é esse levanta que ele está falando. Não é essa a conotação da palavra na etimologia da palavra. O que é a etimologia da palavra? Ela na origem, na essência, na raiz da palavra. Então quando ele diz levanta, quando nós vamos para o grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, tem a conotação de ter uma atitude, sair do comodismo, não se conformar com a situação, não se entregar nessa situação. Então esse levanta não fica assim, depende também de você, uma atitude, uma decisão, uma vontade de sair dessa inércia, de sair dessa vida que você está caminhando nela. Sabe por que o apóstolo Paulo escreveu isso? Porque o Senhor tinha muito ainda a realizar através da igreja de Éfeso. E sabe por que o Senhor fala nesta noite? Porque Ele não quer te perder para o mundo. Sabe por que Deus fala assim nesta noite? Porque o projeto continua de pé. Você precisa voltar, você precisa despertar, você precisa se levantar. E eu tenho uma palavra nesta noite. O interessante é que você não vai se levantar só. Antes de nós chegarmos aqui, o Espírito de Deus já estava pairando sobre esta congregação. O Consolador está aqui, o Paracletos está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Aquele que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele vai levantar jovem aqui de novo hoje. Ele vai levantar jovem aqui de novo hoje. Ele vai levantar jovem aqui de novo hoje. Eu vou profetizar algo pela palavra, a palavra bíblica, profética. Toma a minha boca o espírito de profecia pela palavra para dizer: o Senhor não te perde para o mundo. O Senhor não te perde para o mundo. O Senhor não te perde para essa tentação. O Senhor não te perde para esse namoro miserável e escandaloso que você está tendo. Nesta noite é noite de despertar, é noite de levantar, é noite de sair desta vida. Oh, aleluias! Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa carta foi escrita no ano 62 de Cristo. Mas o que eu acho interessante é que não foi só Paulo que falou com essa igreja. Paulo, por certo, falou na inspiração do Espírito Santo de Deus. Mas passou-se depois desse período 39 anos. E após esses 39 anos nós chegamos no texto que nós lemos. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 é uma carta agora não de Paulo para os crentes de Éfeso, mas uma carta do próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele vai observar todos os detalhes positivos no segundo capítulo do Apocalipse que havia naquela igreja de Éfeso. Mas Jesus Cristo, Ele conhece todas as coisas. Conhece ou não conhece, jovens? Conhece ou não conhece, jovens? Me ajude a pregar. Conhece ou não conhece todas as coisas? Conhece. Então Jesus observou todas as qualidades que eles tinham. Mas Jesus também observou um ponto que eles haviam negligenciado agora 39 anos depois. Jesus falou: olha, eu sei que vocês são assim, assim. Eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu conheço aquilo outro. Aí só que ele diz: porém, todavia, no entanto, eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor. Agora o que é interessante, eu gosto desses olhos fixos na palavra. O que eu acho interessante é que nós somos o quê? A noiva de... É possível, se não houver amor entre os noivos, consumar o casamento? Se consumar é fadado ao fracasso, mas na maioria das vezes, se não tem amor, não vai ter nem... Então perceba que a igreja havia perdido agora o primeiro amor, a igreja de Éfeso. E ao perder o primeiro amor, Cristo dita e João escreve as qualidades, 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 mas diz: porém, todavia, no entanto, eu tenho contra você, porque deixaram o primeiro amor. Meu Deus, meu Deus. Alamas, Oriderrai. Os encantos de Éfeso tinha tirado o fervor dos irmãos de Efésios.
Os encantos daquele mundo havia tirado aquele primeiro amor, aquela primeira chama. Aí alguém talvez está aí no banco lembrando, mas presbítero irmão Hélio Cabral, está escrito, foi Jesus que falou, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas só que talvez você não está se lembrando que depois desse versículo, o próximo versículo é assim, mas todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse versículo não é justificativa para nós dizermos, estou mais frio agora por causa da iniquidade, porque não é quem esfria, é quem persevera até o fim que será salvo. Mas eu tenho aqui algo interessante, companheiros obreiros, nunca termina o sermão no ponto em que nós estamos, o sermão, porque Jesus sempre tem uma solução e uma resposta para tudo. Ele é a solução e a resposta para tudo. Talvez eu olhe para alguém e vou dizer, olha, você está assim, você está fria, está frio. Alguém cobra vocês, cobra ou não cobra, jovens? Eu sou líder, eu cobro os meus jovens. Cobramos, com amor, mas cobramos. E às vezes nós nem conseguimos mostrar o caminho certinho para vocês. Mas o nosso Jesus não. Ele mostrou as qualidades, ele mostrou o ponto onde eles estavam errando, mas ele deu a receita para a restauração espiritual. Ele deu a receita, e é a receita que ele vai aplicar aqui nesta noite. 3 passinhos para uma restauração espiritual que Jesus aplicou à igreja que estava lá em Éfeso. Paulo deu uma receita, aí Jesus veio com a receita mais completa, porque Jesus sempre é mais do que nós. Paulo diz, desperta, levanta, e Cristo vai fazer o quê? Cristo esclarecerá. 39 anos depois, o próprio Cristo dita, e João escreve, contou toda a situação, disse como eles estavam, e agora disse, lembra-te, arrepende-te, e volta a praticar as primeiras obras. Primeiro passo para a restauração espiritual nesta noite, traga à tua memória aquele gozo de sentir o Espírito Santo te dominando. Não é uma lembrança de um saudosismo, para ficar antigamente, era assim, não. É lembrar, mas lembrar com amor, dizendo, Senhor, eu quero te sentir de novo. Senhor, me renova de novo. Senhor, eu quero falar em línguas estranhas de novo. Senhor, eu quero falar a língua do céu de novo. Senhor, eu quero cantar em mistério de novo. Senhor, eu quero a tua presença de novo. Senhor, não me lance fora da tua presença. Lembra-te, lembra daquele fervor, lembra daquele primeiro amor, lembra daquela graça que você não consegue explicar, lembra daquela alegria, lembra daquele ânimo, lembra daquela disposição, lembra como você dobrava os joelhos e 5 minutos era nada para você, 10 minutos então nem se fala, você orava 30 minutos, você orava 1 hora, você orava de madrugada, você evangelizava, quando o líder chamava, você não vivia murmurando, reclamando, questionando, você ia alegre, eis-me aqui, Senhor, se Cristo comigo vai, eu irei. É disso que eu estou falando, é isso que a palavra está trazendo para mim e para você. Lembra daquela alegria, lembra daquele gozo, que nada que você já sentiu, nada que você já experimentou, se compara ao que você sentiu na presença dele. Pois é noite de você lembrar, mas você não vai ficar só lembrando não. O segundo passo é, depois que você lembra de tudo que você já teve com Cristo, você agora vai se arrepender. Arrepender do quê? Arrepender daquilo que te distanciou da comunhão, arrepender daquilo que te tirou da comunhão, arrepender daquilo que está tomando o primeiro lugar no teu coração. E o Espírito Santo me faz entender que tem muita gente aqui que não tem tempo para orar, mas fica 2 horas no WhatsApp, fica 2 horas no Instagram, fica mais de horas no Facebook. Eu sou contra, não sou não, eu também tenho, mas tem uma coisa, a Bíblia que eu leio, a palavra que eu prego, o Jesus que eu sirvo, ele me ensinou, e eu relembro nesta noite, primeiro o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, primeiro. Lembra como você sentia a presença? Agora se arrependa. Eu não sei o que tem tomado o teu tempo, eu não sei o que tem tomado a tua comunhão, eu não sei o que tem te esfriado, mas tem uma coisa, é noite de despertar.
estavam no cemitério? Será que eles estavam no culto fúnebre? Mortos? Mas não existe só um tipo de morto, não. Existe a morte moral, existe a morte literal ou física, mas existe também a morte espiritual. Então o que o texto, que é o tema da festa, diz? O texto diz, vocês estão muito envolvidos com os mortos espiritual. É a hora de despertar. É a hora de levantar. Porque Cristo quer esclarecer. Esse esclarecer Cristo quer se revelar. Jovens, não se estagnem. Sabe aquelas promessas que vocês ouviram lá no começo da caminhada? O Espírito Santo de Deus me faz te relembrar nesta noite, dizendo que todas elas continuam de pé, mas passam pelas suas decisões. Porque o nosso Deus nos dá um livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o seu direito de escolha. Então você lembra, você se arrepende. E aí eu acho mais bonito esse aqui. Agora você volta e pratica as primeiras obras. O nosso Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele fala conosco nesta noite, que é a noite de você lembrar que